Graça e paz, moçada. Estamos aqui novamente em mais um domingão com a nossa escolinha bíblica dominical, onde vamos começar um estudo. O tema é um tema muito delicado, é um tema que requer muito discernimento no conceito teológico, do texto, entender o contexto, e a gente vai dividir ele em 2 domingos. Vamos falar sobre o alcoolismo. E a nossa base bíblica vai ser Efésios, capítulo 5, do versículo 15 a 25. Então vamos esmiuçar, vamos ter 3 partes. Nesse domingo a gente vai falar sobre a bebida alcoólica na perspectiva sociológica, vamos falar na bebida alcoólica na perspectiva biológica. E no outro domingo a gente fala da bebida alcoólica na perspectiva teológica. O que a palavra diz, né? O que a Bíblia diz sobre beber moderado, se pode, se não pode. E aí a gente vai, através dos versículos, o Senhor vai nos orientando e testificando em nossos corações. Então acompanhe comigo aí. Efésios capítulo 5, do versículo 15 a 25. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então essa é a nossa base bíblica. E aí a gente queria fazer uma pequena introdução sobre a bebida alcoólica, né? Por que a bebida alcoólica é complexa? Por que ela é complexa? Por que será? Porque ela envolve principalmente aspectos culturais, regiões, ideológicos, científicos, mas principalmente porque não encontra unanimidade nem mesmo entre os cristãos. Sempre com aquela pergunta: será que é lícito ou não beber? Eis a questão. Então, qual que é o nosso desejo aqui, nesse estudo, nesse tema? É a gente encontrar na palavra de Deus um conselho seguro que nos conduza a um posicionamento cristão, um posicionamento ético, para a gente ter o quê? Para a gente ter paz conosco, com os outros e principalmente com Deus. Aí eu queria já entrar no primeiro ponto aqui, que eu falei no começo, que é a bebida alcoólica na perspectiva sociológica. Eu coloquei aqui como pontos que chamam a atenção. Ponto primeiro: os pais, os educadores, as autoridades e a própria sociedade estão alarmados, né? Assim, com o crescimento, né? do consumo de bebidas
entre adolescentes e jovens. E o interessante aqui é que nos dias atuais não se pensa em bebidas diluídas. Vamos lembrar aí, quem já foi do mundão louco, quem já bebeu muito, lá atrás, vamos dizer, 15 a 20 anos, quando íamos nos bailinhos, quando era do mundão, né? Eu lembro que as próprias famílias das festinhas que a gente ia falavam, não, eles são muito jovens, dilui isso aí. Aí eu lembro dos ponche, aí botava lá ponche de maçã pra tudo que é lado, aí diluía lá, botava um pouquinho de bebida, e muita água. Então eu lembro que a gente tomava 2, 3 ponches e já tava zureta. Mas hoje está diferente. Hoje não, de anos para cá, as bebidas alcoólicas, elas já não se dilui mais. Ela, na verdade, ela está cada vez mais, a turma estão aditivando a concentração do álcool. Estão turbinando ela assim, numa proporção gigante. Você vê que a pessoa, ela quer beber para ela realmente sair do ar, para ela realmente perder o discernimento, perder a compostura. Então, esse é um ponto. O outro ponto, o consumo de precoce está nascendo antes mesmo do incentivo dos colegas. Esse é outro ponto agravante. Está nascendo antes mesmo da permissividade dos pais, dos barzinhos. E também a mídia, a TV, grande proporcionadora, né? Ela impulsiona a sociedade, ela acaba ajudando, ela acaba criando, né, todo esse terreno de desgraça que está esse alto índice de álcool. Outro problema, que eu chamo do terceiro ponto, o problema está saindo das casas e alcançando as ruas. Com isso, o que acontece? Afeta o quê? Comportamento. Atrapalha com isso o quê? Vamos olhar de uma visão macro. Mundialmente, atrapalha o trânsito, muitos acontecimentos por causa do álcool, desestrutura as escolas, desqualifica o trabalho, cai o rendimento, transtorna relacionamentos, o álcool, suprime os direitos, degrada a moral, insufla criminalidade e aniquila toda e qualquer perspectiva de uma vida vitoriosa. Então não tem benefício, é só malefício. Aí um abismo chama o outro abismo e uma dose chama outra dose. E assim sucessivamente. As marcas desse vício logo começam a ser o quê? Reconhecidas nas desordens sociais. Aí eu queria que os irmãos abrissem aí. Provérbios 23, de 29 a 30. Acompanhe comigo aí. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha, e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá, alguém deve ter batido em mim, acho que levei uma surra, mas não lembro, porque não consigo levantar, preciso de mais um gole. Essa aqui é a palavra, é Deus falando, né? O pós-álcool, demasiadamente. Aí tem uma reflexão aqui que eu separei, ó.
que é um provérbio japonês, que diz assim, ó: primeiro o homem toma a bebida, e depois a bebida toma o homem. Então começa num golinho, né? A moçadinha aí, vou tomar um golinho, vou tomar outro golinho, a hora que vê, não sai mais do golinho, já está no golão. E para todo evento tem que ter o álcool. Porque se não tiver o álcool, não tem evento para ele. Então, alguma coisa com certeza está errado. Porque o álcool não pode virar o kit alegria para ele. Não é? Porque o álcool é coisa externa. É coisa do mundo, criada por homens. Então, é onde você tem que se atentar e muito no álcool, se você está dependente do álcool para buscar a felicidade. Não combina. Essa conta não fecha. Porque a verdadeira felicidade é em Cristo Jesus. Que aí ele te completa. O Espírito Santo vai preencher todas as lacunas que tiver vazia dentro de você. E não vai ser o álcool que vai te dar esse prazer. Ele te dá momentâneo, mas depois cai nesse versículo aqui, ó. O pós dele é triste, que é conhecida a famosa ressaca moral. O pós é terrível. Por quê? Porque tem pecado. Aí fica sentimento de culpa, um peso esquisito, é uma coisa que não conforta. Por isso que tem algo errado. Se você se sente assim pós, algo está errado na sua vida. Pode dar uma reavaliada aí e ver se você não distanciou da presença de Deus. Porque quando você distancia, você vai acabar é natural você se alimentar com as coisas que o mundo te oferece. Hoje a gente está falando sobre o tema de álcool, mas já falamos sobre drogas. Acaba entrando num combo que é destruidor. Vamos para o primeiro alerta. Coloquei como primeiro alerta. Os cristãos que defendem a prática da bebida social ou bebida moderada deveriam submeter-se a uma autoavaliação. O que seria essa autoavaliação? Você se pergunta para você: eu posso ficar sem beber sem que isso me incomode? Essa perguntinha você tem que fazer para você. Mesmo quando estou na liberdade do meu lar, mesmo se não tiver ninguém por perto, mesmo se não tiver ninguém a quem eu não preciso responder, ou mesmo quando não tiver ninguém me olhando, faz essa perguntinha. A sequência do alerta 1. Vamos para o alerta 2. Meu irmão, muita atenção no alerta 2. Por quê? Porque se você precisa recorrer a textos bíblicos cada vez que você toma um gole, uma dose, e isso te incomoda a consciência, então você deve acordar, atinar rapidamente para o fato que a bebida já tomou conta de você. Então, sinal de alerta aí. Se você está nesse ponto, onde você toma uma cervejinha, toma um cálice de vinho e pesa, é porque você está tomando ele na dependência. Se está te incomodando, porque algo está errado. Vamos ver Provérbios capítulo 20, versículo 1. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. O outro ponto da bebida. Vamos ver agora a bebida alcoólica na perspectiva biológica. Botei aqui mesmo chamado, pontos que chamam a atenção. Na parte biológica, a consequência do álcool no organismo, o que ele acarreta, que todos sabem? Impotência sexual. Literalmente, o homem brocha. Não só isso, ele provoca epilepsia, alucinações,
demência, câncer, cirrose, gastrite, síndrome fetal, distúrbios do coração e outras anomalias a mais. São muitas. Aqui eu coloquei só alguns exemplos. Efésios capítulo 5, versículo 18, acompanhem comigo. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Efésios 5, 18. Isaías capítulo 5, versículo 11. Vamos ver o que Isaías fala para nós. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Outro versículo bíblico para nos chamar a atenção. 5:22 do mesmo capítulo de Isaías. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas. Outro exemplo aqui para nós, versículo. Agora vamos no alerta 3. Talvez o grande problema para a juventude mundial, mas vamos falar da juventude brasileira, incluindo muitos cristãos, não seja a bebedeira e o consumo exagerado, mas a crença no mito de que beber moderadamente não prejudica ninguém. A palavra de Deus, ela adverte quanto aos perigos de brincar com o inimigo. Lembra quando você bebe demasiadamente, você dá chance para o inimigo? É bem fácil, vou dar alguns exemplos. Olha o seu perfil, você normal, natural, sem bebida alcoólica. Talvez você seja uma pessoa tímida, uma pessoa mais reservada. E veja você, se você já passou por essa experiência, jovem, adolescente e adulto. Depois que você toma alguns goles, aí você vê a tua reação. Se você mudou, se você se mostra o oposto, você pode ter certeza que o álcool tem muita influência. Então tudo que está no coração ali preso, você vira um valente. E com isso, o inimigo, ele só está botando fogo no paeiro. É onde você fica presa fácil. E é onde acontecem essas inúmeras atrocidades. Olha quantas coisas acontecem depois da embriaguez. Quantas famílias destruídas, acidentes e muita coisa. Adultério. E aí vai. Inúmeras. Né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Acompanhe comigo. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé. Enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos de fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Cada um com as suas dificuldades, mas pela fé com Cristo não tem inimigo. Com Cristo é só alegria. Com Cristo você fica forte, você fica revestido. Ele te dá sobriedade, ele te dá sabedoria. E ele sacia o desejo, talvez, de você querer beber. Se você teve esses problemas atrás, se você já foi um baladeiro, nada que o Espírito Santo não tire de você. Ele tira. Ele te dá uma outra mentalidade, um outro amadurecimento. Mas tem que deixar o Espírito Santo agir, mexer, trabalhar, moldar. Ele tira a tua vontade toda. Vamos aqui, vamos continuar. Alerta 4. Lucas 21, 34. Acompanhe comigo. Vamos ver esse alerta aqui. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Outro versículo, Romanos 13, 13. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes,
mas tenham a qualidade ou as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Essa natureza humana, ela cresce, ela nasce e cresce conosco. Por isso que o único meio da gente conseguir a salvação é por Cristo, o único meio da gente conseguir brilhar no ambiente que você está é somente com o Espírito Santo de Deus. Você sozinho, por conta, você não consegue, porque as tentações diárias são muitas. Todos nós, do mundo inteiro, somos atacados pelo inimigo, porque ele sabe a tua falha, ele sabe o teu defeito. Mas quando você dispõe a sua vida e coloca Jesus no teu coração como Senhor da sua vida, não é só Salvador. Salvador, ele é do mundo inteiro. Ele tem que ser teu Senhor. Você fala isso. Arrependimento verdadeiro é onde você consegue fazer a diferença no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, dentro da sua casa, porque muitas famílias, nem todos são convertidos, nem todos têm experiência com Cristo, e você faz a diferença e acaba sendo a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que é só com o Espírito Santo, não tem como. E quando o Senhor fala aqui, fique vigiando, vigia porque o inimigo, ele não tem pressa de te atacar. Ele quer pegar você naquele momento debilitado, de repente uma briga, uma ciumeira, aí ele entra. Então por isso você tem que estar vigilante no Espírito Santo de Deus. E aqui, vamos parar o estudo aqui, onde a gente vimos esses dois pontos da bebida alcoólica, né, na perspectiva social, né, ou sociológica, e na perspectiva biológica. E no próximo domingo a gente vai entrar na perspectiva teológica. Aí a gente dá continuidade. Beleza, moçada? Bom domingo a todos. Deus abençoe. Força, fé, perseverança. E que o Espírito Santo de Deus trabalhe em vossos corações. E cada vez mais descanse no Senhor. Deixa Ele ser o dono do seu coração. Amém, turma? Fica com Deus. Logo estaremos novamente no físico, na Escolinha Bíblica Dominical. Valeu, um abraço.